Olá, queridos estudantes, bem-vindos de volta para a nossa revisão. Vamos lá rechear o nosso conhecimento para podermos fazer posteriormente uma atividade. Vamos lá para a nossa revisão? As escolas helenísticas e greco-romanas, a parte 2. Nós vimos sobre o estoicismo, tá? O lema deles é obediência à lei natural. O estoicismo, ele fundado a partir das ideias de Zenão de Cício, foi a corrente filosófica de maior influência no período helenístico. Por exemplo, os estoicos defendiam a noção de que toda realidade existente é uma realidade racional. Zenão e os estoicos defendiam a indiferença e o autocontrole da pessoa, a aceitação dos acontecimentos da vida. Pode ser mazelas, que é ruim, né? Ou boas, autocontrole. O homem sábio obedece à lei natural, reconhecendo-se como uma peça na grande ordem e propósito do universo. Então, o homem sábio quer tornar sábio, na perspectiva estoica, não dispõe de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo, mas por meio da filosofia podemos compreendê-la e viver segundo ela. É uma aceitação aqui, da lei natural. Né? Ok? Zenão propõe o quê? O dever de aceitar, etc. Vinculado à compreensão da ordem cósmica como o melhor caminho para a felicidade. Será que funciona lá em casa isso? O ideal perseguido era um estado de plena o quê? Serenidade, né? Em grego chama ataraxia, para lidar com os sobressaltos da existência, os acontecimentos, entendeu? As situações, os problemas, fundada na aceitação, na compreensão dos princípios universais que regem toda a vida. Agora sobre o cinismo. A palavra cinismo vem do grego, kinos, olha essa aqui, que significa cão, né? Cínico, do grego kínicos, significa cão, como um cão. Cinismo é a corrente dos filósofos que se propuseram viver como os cães da cidade, da rua, né? Especificamente dizendo. Diógenes de Sinope é um dos representantes principal. Ele é conhecido como Sócrates demente ou Sócrates louco. As conquistas de Alexandre promoveram o quê? O helenismo, mesclando culturas, aí nós vimos na aula anterior, na parte 1. E populações se juntaram, né? Várias culturas. E Diógenes não tinha apreço pela diferença entre grego e estrangeiro. Então, assim, ele respeitava todos por igual. Conta-se que quando lhe perguntaram qual era a sua cidadania, ele teria respondido: sou cosmopolita, ou seja, um cidadão do mundo. Aí, gente, nesse emaranhado, né, do cinismo, temos uma filósofa. Aqui, uma mulher, né, que trouxe suas contribuições naquele período. Ela é considerada notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga. Atraída pelas doutrinas e dificuldades do autoimpostas, né, pelo estilo de vida cínico, ela viveu na pobreza com o marido Crates. Com o marido, ela incorporou publicamente os princípios cínicos fundamentais. O caminho para a virtude, segundo ela, era viver de acordo com a natureza, evitar o materialismo convencional e abraçar a autossuficiência. Com Crates, ela é considerada uma influência direta na filosofia estoica. Pode-se dizer assim, gente, ela casou, certo? E eles não aceitavam o casamento porque era uma situação social, uma instituição. Mas ela fez isso, por algum motivo, né? Agora tá aí, uma atividade de sala, da qual vocês vão responder algumas questões, 4 na verdade. Eu já volto aí, olha só. Responda essas atividades de acordo com a nossa aula, né, da parte 2.
dessas escolas. E a gente volta. Até mais. Boa atividade. Olá, queridos! Bem-vindos de volta! E com certeza eu já percebi que vocês já responderam as 4 questões, certo? E tá fácil, não tá difícil não, tá bom? Vocês já sabem qual é o princípio do estoicismo, do cinismo. Inclusive uma mulher inserida no meio. E qual é? Eles são bem radicais, é fácil de identificar, não é verdade? Vamos lá para a primeira questão, olha aí. Tirando dúvida, resolução das nossas atividades. Número 1. Manfredo é um jovem estudante. Gente, aqui eu criei, tá? O nome pode ser eu, você, etc. Que, por meio do seu comportamento, deixa claro que ele age de maneira indiferente perante a dor, a tristeza, o prazer ou a alegria. Ou seja, ele é uma pessoa que reprime os seus sentimentos, porém não de maneira negativa ou ruim. E sim, ele é considerado um jovem que consegue manter a calma em uma situação de dificuldades, de caos. Gente, aqui eu posso inserir uma palavra nova para ele. Ó, resiliência, tá? Resiliente, uma pessoa resiliente. Então procure aí. Agora sim, tá aqui o Manfredo, né? Ele é um estudante do nosso estado de Rondônia, de alguma das escolas aí da nossa cidade, do estado de Rondônia, da mediação tecnológica. Ele é um cara, tá aí, ó, ali, reprime as situações, mas não de forma negativa, mas calma, sereno. Quando ocorre um problemão na escola, ele fica calmo para tentar resolver. Quando vem um caos, né? Analisando o comportamento de Manfredo diante do pensamento do filósofo Zenão, pode-se afirmar que ele é Manfredo, tá? Que Manfredo é o quê? Apenas um estudante, um jovem feliz, uma pessoa estoica, um filósofo socrático, um jovem dogmático. E aí? Vocês viram as características do Manfredo, né? E esse Manfredo pode ser o professor Hélio, pode ser um professor presencial, pode ser uma analogia, tá? É um exemplo que eu estou dando. Pode ser o estudante, vocês aí, tá aí na sua escola. Aí aparece alguém com esse comportamento. Poxa, o cara tá um caos aqui, ele tá calmo, tá tentando resolver. Pé no chão, supostamente dizendo. A palavra que eu coloquei, ó, resiliente. Ele é o quê? O que o Manfredo é? No pensamento de Zenão. Qual é? Dogmático? Não, o dogmatismo vocês vão aprender lá no 2º ano só. Não adianta, tá? Não vai se adiantar muito. Vamos lá, ó. Qual é a questão? Olha aí. Questão C, gente. Ó, uma pessoa estoica, ou seja, da corrente filosófica estoicismo. Tá bom? Então eles eram uma pessoa que buscava a serenidade, a felicidade mesmo diante de uma situação, problema. Questão 2. Ela é notável por ser uma das poucas mulheres filósofas da Grécia Antiga. Ela é atraída pelas doutrinas e dificuldades autoimpostas, pelo estilo de vida cínico. Diante disso, ela viveu na pobreza com o marido Crates. Fica claro que o texto expressa algumas características de uma filósofa chamada Afrodite, Medusa, C. Maria, D. Atena e Hipárquia. Só dizendo para vocês que depende da palavra, né? Que algumas pesquisas que vocês fizerem sobre ela, vai estar o nome Hipárquia, né? Hipárquia sem um acento, sem um R, tá bom? Mas vai ao encontro disso, tá bom? Ok? E aí? Já até respondi, né? Cara, o que é que eu fui fazer? Não, só estou dizendo a palavra, a última, tá? Vamos lá responder, olha aí. Essa tá facílima. O professor ajudou? Afrodite é da mitologia grega, Medusa, Maria é um nome comum, né, na sociedade, Atena, a cidade da Grécia. Então, sobrou a letra E, Hipárquia.
Agora o se liga do Enem. Toda aula eu falo, vamos se ligar. Ó, você aqui. Aqui a menina também, né? As mulheres. Vamos colocar os dois, né? Ó. Tá aqui vocês, gente, ó. Se ligar nesse Enem. Tem que se ligar mesmo. Ficar ligado, ó. São questões que caíram em versões anteriores do Enem e questões que vai ao encontro do Enem, paralela, né? E etc. Vamos lá. Essa questão 3 é do Enem 2017, 17 com adaptações. Ó, o livro 11. Jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá e pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outro. Do mesmo modo como fazem os que instalam em uma hospedaria. Ó, é um texto de Epiteto, né? Bem antigo. Ó, a pergunta é da questão, veja bem. Prestem atenção. A característica do estoicismo presente na citação do filósofo grego Epiteto é explicar o mundo com números. B. Identificar a felicidade com prazer. C. Questionar o saber científico com veemência. Ou D. Aceitar os sofrimentos com serenidade. Ou E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Então tá aí, o contexto foi falado assim, vem aqui comigo. Esse contexto lá fala, né, que se alguém te tomou isso, foi restituído de você. Se alguém morreu, foi restituído de você. Então vai colocando essas questões da perda, tá sempre perdendo ali, não tem nada de lucrar. Perdeu o dinheiro, levou um golpe no Pix, etc. Foi restituído. Alguém te tirou. Aí ele fala, mas o mal é quem te tirou isso. Não é verdade? Então assim, a citação lá no texto vai falar que de Epiteto, ele é sobre o quê? Vamos lá, olha aí. A resposta é a questão D, aceitar os sofrimentos com serenidade. Nossa, mas isso é difícil, né? Veja bem, olha aqui comigo. Essa é uma prática de vida muito difícil de se levar. Você, por exemplo, um sentimento de perda familiar de alguém. Isso, o epicurismo, né? Nem aparece, né? O epicurismo, o estoicismo. Você lê essas coisas para ele ensinar, te falar, muito complexo, tá bom? Mas é só para a gente analisar, ok? Essa perspectiva que eles viveram antigamente. E temos casos assim. Não pode dizer que não tenha, mas tem sim, ok? Vamos lá para a nossa próxima questão. Olha aí, essa é dissertativa, gente, número 4. Atualmente, os ensinamentos estoicos oferecem apoio para tentar controlar os sentimentos, certo? E assim melhorar a nossa qualidade de vida. Tá aí. A gente usa para isso. Porém, como o estoicismo pode ser usado nos dias atuais? Gente, aquela lista lá que eu coloquei, vem aqui comigo. Ó, perante a nossa aula, aquela lista lá que foi colocada, posta, vocês podem utilizar outras, tá? Sem problema nenhum. Coloquei alguns exemplos. Pode ser que não seja nenhum desses exemplos, mas vai ao encontro. E vocês podem, ó, professor, tenho aqui, esse pode. E aí, a filosofia é para isso, vamos analisar. Ó, esse exemplo é bom, então eu vou utilizar. Então, essa pode ser uma resposta pessoal, tá? Vamos lá para a nossa resposta, Lei? Então, galera, ó, conhecer a si mesmo é um pensamento de Sócrates, a influência. Controlar a ansiedade, que não é nada fácil, certo? Lidar com a insegurança também. Manter a calma diante do caos. Lembra daquela questão que o estudante era assim? Processar sentimentos e pensamentos negativos. Será, gente, pode caracterizar um pessimismo?
E aí, o que vocês acham? Opa, voltando. Será que pode causar um pessimismo? Vamos lá. Reduzir o estresse. Ó, quem quiser se aprofundar aqui na questão do pessimismo, pode ler sobre Sêneca, filósofo, sobre a ira. Como surge a ira? Agora, galera, ó. Então é nessa perspectiva, como eu falei para vocês. Vocês vão pegar colocar outros ensinamentos ali, tá? O estoicismo vai ensinar isso na atualidade. Vai servir para assim, assim, assado, tá bom? Ó, não parou por aí não. O estoicismo está no nosso meio, influenciando, né, o helenismo também. E vamos lá para o nosso material complementar para vocês irem além. Tá aqui, ó. No material complementar de hoje temos um filme que conta a vida de outra filósofa e matemática chamada Hipátia, né? Que vive na Alexandria. O nome do filme é Ágora de Alexandria, que atribuirá para o entendimento da aula hoje e trará informações sobre outra filósofa. Então tá aqui, ó. Se não achar esse filme, galera, esse YouTube eu vi que ele não tá lá, mas se vocês não encontrarem, me falam, tá? Eu vou localizar outro link para vocês para disponibilizar. E é interessante vocês ir além para conhecer, né, a influência do pensamento feminino dentro do âmbito da filosofia. Que elas têm contribuições deixadas. Essas das duas aí são bem antigas, mas temos atuais. Vocês podem até pesquisar as atuais para trazer colaborações para nós. Então, o nosso cerne na nossa aula foi esse, a questão do estoicismo, cinismo, e uma das mulheres, né, no âmbito do pensamento cinismo é a Hipárquia, né? E agora no filme vocês vão adentrar com outra, é a Hipátia, outra filósofa daquele período. A gente não vai colocar tudo na aula, vocês têm que caminhar além dessa aula, não fique só nela, ok? Vamos aproveitar. E veja aí se esses ensinamentos estoicos, ou cinismo, pode servir de alguma forma para a vida de cada um, não é verdade? Seguir no âmbito do conhecimento. E um grande abraço, obrigado por ficar com a gente até aqui, nessa maravilhosa aula. Até a próxima, tchau, tchau!